Se você é como eu, que precisa realmente atender a pessoas, que precisa ter cliente para fazer a roda girar, esse vídeo é para você. Suas necessidades, seus desejos, o que você ouve, o que você come, o que você pensa, como você se comporta. Você já pensou sobre isso? Mas agora, neste momento, eu não gostaria que você se colocasse nesta posição. Eu queria que você pensasse na posição de cliente. Isso se chama empatia. E aqui a gente vai falar sobre construção de persona. E para construir uma persona, ou seja, aquele cliente ideal, você precisa ter empatia. Sair um pouquinho do centro, que é o que eu defendo, que você seja protagonista, dona da sua vida, e ir para o lugar de observadora analítica. Como a gente consegue entender o cliente? Até o final desse vídeo, inclusive, eu vou explicar para você por que isso é realmente importante. Quando a gente pensa em vender algo para alguém, seja serviço, produto, a gente precisa saber para quem nós estamos vendendo. Que tipo de relacionamento você precisa ter com esta pessoa. E aí se desenha o cliente ideal ou o buyer persona. Existem várias ferramentas para você fazer isso. Inclusive, eu vou deixar aqui no box de informação algumas ferramentas gratuitas que podem te ajudar a realmente construir este buyer persona. Eu vou compartilhar aqui com você algumas orientações para que você entenda como funciona essa construção. O que é que tem por trás disso? Primeiro, essa construção, gente, ela é baseada no comportamento humano. Nós e o nosso cérebro, de forma muito superficial falando, funciona com 90% de emoção e apenas 10% de razão. E quem decide é a emoção. A maior parte do nosso cérebro. Deveria ser diferente? Deveria, mas não é. Isso é provado, comprovado cientificamente. Não tem para onde correr. É o nosso emocional que decide o que fazer. E é baseado nesse emocional que eu defendo e venho defendendo aqui com você a respeito da construção de um brand. Porque o que é brand? Brand é um relacionamento emocional que você constrói com os seus públicos de interesse para que seus públicos eles realmente consigam perceber valor em você e, consequentemente, no que você oferece. Como se constrói esse buyer persona, essa persona, esse cliente ideal? Escutando. Uma das ferramentas extremamente eficazes para a construção desse buyer persona é a escutativa. Escute o que os seus clientes ou potenciais clientes falam. Através dessa escuta, você consegue definir o que normalmente ele sente, o que normalmente ele quer. Você vai pautar essa escuta em alguns, por exemplo, desejos e necessidades. Mas você, eu sei, quer ir muito mais além. Você vai buscar entender muito, mas muito, mas muito mais deste cliente. Até porque você está construindo o que? Brand. E quando você pensa em brand, você tem que pensar em um ecossistema de ferramentas. Brand, inclusive, abrindo um parêntese aqui, vai trabalhar com a experiência deste cliente. Mas isso é tema para um outro vídeo. Ou, se você quiser se tornar a minha aluna premium, com meus conteúdos exclusivos aqui no box de informação, você pode acessar a esses conteúdos, tá? Mas, quando você pensa em cliente, minha alteza, se você é vendedora ou não, se você é esteticista, se você é psicóloga, se você
é arquiteta, se você é designer de unha, não interessa. Você atende pessoas, essas pessoas pagam a você para que você sirva, para que você exerça a sua função e possa, de alguma forma, contribuir com a vida dela. Então, você precisa conhecê-la a fundo e não conhecê-la apenas superficialmente, entender exatamente como você pode servi-la da melhor forma possível. E isso você consegue tendo informações sobre ela. E aqui você vai entender os sonhos, você vai entender os desejos, você vai buscar entender qual é o nível de consciência do seu público, do seu cliente, da sua cliente. E aqui a gente vai entender que existem 5 níveis de consciência. O primeiro deles é o inconsciente. O cliente não sabe que tem o problema que você pode resolver. O segundo é o consciente. Ele tem até consciência, mas não consciência o suficiente para tomar uma decisão. Existe aquele nível que é o consciente e ele já tem consciência da solução. Existe aquele nível consciente e ele sabe que existe uma solução específica para aquele problema. E existe também aquele consciente e que ele inclusive já sabe qual é o produto que ele quer comprar. É importante que você se debruce sobre isso. É importante que você entenda em que nível o seu potencial cliente está. Eu, por exemplo, como estou fazendo rebranding, ou seja, um reposicionamento de marca, eu estou aumentando o nível de consciência do meu cliente, que normalmente são profissionais e empreendedoras, pessoas que querem se diferenciar no mercado de forma significativa, com propósito e com personalidade. Pessoas que não querem simplesmente fazer o que todo mundo faz. Pessoas que sabem ou deveriam saber que existe um potencial dentro delas e que é esse potencial que certamente vai levá-la a ser diferenciada do que existe aí no mercado. E aí existe todo um ecossistema que a gente desenvolve para atender esse meu público, que está exatamente neste momento de aumentar a consciência a respeito do problema dele. E qual é o problema? Ninguém compra de mim, o meu cliente não consegue ver realmente um diferencial em mim, eu não consigo aumentar os meus preços, eu não consigo realmente comunicar de forma eficiente o meu valor. E aí o cliente não tem o que? Percepção. Percepção do quanto você é boa, poderosa, eficiente entregando seu produto, seu serviço. Além de todos os processos relacionados à falta de autoconfiança. Isso também a gente tem que levar em conta. Muitas vezes você não aumenta o seu preço porque você tem algumas limitações com relação à sua autoestima, à sua autoconfiança. E aí tudo isso a gente trabalha dentro da plataforma de brand, principalmente quando a gente trabalha com empreendedoras, empreendedores e profissionais indivíduos. Quando você pensa nisso, você vai conseguir entender para quem você fala. Quando você entende para quem você fala, é muito mais fácil produzir conteúdo, é muito mais fácil você estabelecer uma comunicação de marca, é muito mais fácil você elaborar produtos específicos para aquele público e, principalmente, é muito mais simples vender, que eu chamo de venda elegante. Quando você trabalha o branding, você está focando naquela venda, que é uma venda elegante. Não é aquela venda que você tem que empurrar o produto, serviço, goela abaixo para o seu cliente. Por isso que é importante que cada dia mais, cada vez mais, a gente entenda e adote os critérios de branding, ou seja, de construir a sua marca e aumentar a percepção de valor do seu nome, do seu serviço e do produto que você comercializa, vende, se você vende produto. Entenda como funciona o comportamento do seu potencial cliente.
É muito mais importante que você entenda o comportamento dele do que você entenda, por exemplo, onde ele mora, se é homem, se é mulher. Essas informações, elas são importantes, mas você entende que quando você começa a trabalhar no campo das emoções, você é muito mais assertiva, já que o cérebro, 90% dele é emoção, já que a gente toma decisões focadas no nosso emocional. E emoção está diretamente ligado a comportamento. Entende, minha Alteza, a importância de você realmente entender para quem você fala, para quem você vende, com quem você deve falar, como você deve se comportar, porque no final da história, é esse cliente que vai fazer a roda girar, a roda da fortuna girar e vai trazer para você benefícios que a gente sabe que vão muito mais além do que o fator financeiro. É a autoconfiança. Muitas de nós não conseguimos desenvolver o nosso trabalho, transformar isso em retorno financeiro. E isso impacta diretamente na nossa autoconfiança. E a gente estagna, a gente se paralisa. E não é isso que a gente quer. A gente quer alimentar a possibilidade de sermos sempre realizadoras, transformadoras e construtoras de algo grandioso para nós, para a nossa família e para o nosso entorno. Porque no final da história é sobre reconhecimento. Quando você tem retorno financeiro, significa que o seu trabalho ele está sendo reconhecido. A gente não pode viver no mundo de Alice. Esse é o mundo real. E o mundo real, a gente sabe que tem que ter cédulas, dinheiro, cifras, para que as contas sejam pagas. Perfeito? Eu gostaria realmente que você levasse essa máxima, que qualquer negócio que é construído, pautado somente no empreendedor, sem ter essa escuta sobre aqueles que nós atendemos, está fadado ao fracasso. Qualquer negócio que não ouça, que não entenda o cliente, o público, comprador, está fadado ao fracasso. Então, antes de pensar em faturar 1 milhão, pensa primeiro que existe aí um bastidor por trás disso. E um desses bastidores é você entender com quem você fala, para quem você vai falar, para quem você vai vender, como você vai comunicar, para quem você vai comunicar a sua marca. Gostou desse vídeo? Deixa aqui seus comentários, me diga se você gostou. Não se esquece, se inscreve, compartilha, deixa seu like e comenta. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Eu vou deixar aqui uma outra coisa que vou começar a fazer, que é transferir todos os conteúdos relativos à sessão profissional, à construção de marca pessoal, gerenciamento de imagem de negócios, para um outro perfil. Então eu te convido já a se inscrever no outro perfil, que a essa altura do campeonato já tenha lá todos os conteúdos mais organizados. Eu vou deixar aqui embaixo um novo endereço para que você acesse e comece já a consumir os conteúdos. Não só consumir, como aplicar, executar. Porque nós somos rainhas executoras. Lute para ser quem você quer. E não se esqueça que a fórmula é você. Vamos para frente, me queira bem, porque isso só vai fazer bem ao seu coração. E sigamos. Todas as terças-feiras estou ao vivo lá no Instagram. É 11h12, horário de Brasília, e 16h12, horário de Madrid. Estou ao vivo lá com vocês. Agora, por exemplo, eu estou correndo para fazer a aula de hoje. E as aulas não ficam gravadas. Te espero lá, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Se inscreve no outro canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Não esqueça, se ajeita. A fórmula é você.